Graça e paz, amados irmãos. Vamos à oração e à palavra Ruth, uma história de amor. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez em sua presença santa, entramos para nós nos humilharmos. Quando eu digo nós os inscritos do canal Uma Visão Além, até aqueles que não são inscritos ainda, mas que acompanham a oração, porque nós colocamos orações e palavras, estudos da sua palavra. A oração, nós conversamos com o Senhor, nós dialogamos, nos humilhamos, pedimos perdão dos nossos pecados. É a forma aonde nós reconhecemos as nossas mazelas, os nossos erros. É através dela que nós pedimos o socorro, e nós usamos a autoridade e o poder nos dado por Jesus para expulsarmos demônios, para expulsarmos toda a força do mal, para expulsarmos as enfermidades. Ó Deus bondoso, eu quero nesse instante me humilhar porque reconheço a nossa dependência de Ti. A Bíblia nos diz que o homem sem Deus não vai a lugar nenhum. O homem precisa de Deus, necessita de Deus. Por isso eu me humilho, Senhor. Limpa os meus olhos espirituais, purifica os meus ouvidos espirituais. Faz com que a minha alma enxergue maravilhas. Faz com que eu sinta o gozo da alegria de ser um salvo. Faz com que nós que oramos sentimos o prazer na Tua lei. Sentimos o prazer em Te buscar. Mas eu sei, Senhor, que muitos estão orando conosco agora. E muitos estão angustiados, desesperados, porque estão enfrentando grandes tempestades, grandes vendavais. Tem irmãos enfrentando a tempestade do desemprego, a tempestade de uma enfermidade, a tempestade com um filho envolvido nas drogas, no mundo do crime. Tem aqueles que estão enfrentando a tempestade que envolve o seu casamento, a estrutura do seu lar. Mas nada disso tem poder de deter o Teu braço. Eu sei, Senhor, que se Tu queres e sei que podes, o Senhor pode trazer a cura, a libertação dos oprimidos, dos viciados, restaurar casamentos e vidas, levantar caídos, abatidos. Ó Deus, até o que não existe, Tu tens o poder a trazer à existência, porque limitados somos nós, os seres humanos. Nós somos criatura e viemos do pó e temos o espírito e a alma, mas o Senhor é o Criador. O Senhor é o mantenedor do universo. Não cai uma folha de uma árvore sem que não haja a permissão do Senhor. Todos os cabelos da minha cabeça estão contados e Tu sabes cada célula. Eu sei que são trilhões que o meu corpo possui. Por isso que a minha alma, ela não desiste de Te adorar, de Te glorificar. Mas reconheço que muitos estão orando comigo no momento de fragilidade, no momento de uma doença terrível, alguém que vai passar por uma cirurgia de alto risco, alguém que já tem o seu casamento destruído, já partiu para o divórcio já saiu, mas Tu é Deus para restaurar este lar. Tu é Deus para trazer a paz perdida dentro desta vida, dentro desta alma. Tu é Deus para repreender toda obra de magia, de bruxaria, e fazer esta pessoa tornar a sorrir, a sentir a felicidade plena, a paz cabal, a alegria cabal, porque só o Senhor pode. Não existe outro grande, soberano como o Senhor, Deus de poder, de glória, de majestade como o Senhor. Por isso a oração é um privilégio para conversarmos com o Senhor, para dialogarmos com o Senhor, para contar-lhes os nossos problemas, as nossas dificuldades. Senhor, neste instante,
Tem gente derramando lágrimas comigo agora. Tem pessoas que oram conosco direto da Europa. O Ricardo, o Paulo, o Fábio, a Sheila. Tem pessoas que oram conosco lá da América, o Marcos, o Rodrigo, o Celton. Pessoas que oram conosco, meu Deus, lá da Ásia, como o Chiuque. Pessoas que oram conosco de outras nações, clamando conosco aqui no canal A Visão Além. Meu Deus, que os céus possam se abrir para a oração que é feita agora em conjunto, aqui em união. Papai, uma assembleia de crentes orando juntos, buscando juntos, intercedendo juntos. Oh, meu Deus, por partes, quero lhe pedir que perdoe os nossos pecados, aqueles que nós pecamos com os nossos olhos carnais, com os nossos ouvidos carnais, com as nossas mãos, com os nossos pés e com os nossos pensamentos. Ó Deus bendito, limpa-nos por dentro e por fora. Santifica-nos a ponto de termos condições de ter as nossas orações respondidas pelo Senhor. Responde o nosso clamor. Para muitos é um grito de socorro. Para muitos que oram comigo aqui agora, é um grito de misericórdia. Tem mães desesperadas. Tem pais desesperados. Tem pastores passando por grandes dificuldades agora, porque os templos estão fechados, o templo aonde se reúne a verdadeira igreja. Ó Deus de amor, socorre os missionários, os evangelistas, Pai, pessoas que se abnegaram de trabalhar na indústria, no comércio, em várias áreas da atividade econômica, para se dedicar no ganhar almas. Pessoas que já viajaram vários países, vários continentes, evangelizando almas, falando em outros idiomas para buscar os perdidos da África, os perdidos da Europa, os perdidos da Ásia, da Oceania, do Oriente Médio. Ó Deus, socorre os pastores, os evangelistas, os missionários, todas as denominações, todas, eu não excluo nenhuma. Nesse instante de oração, eu te apresento e intercedo por todos os missionários, por todos os cristãos que congregam em várias denominações, todas elas. Pai maravilhoso, é meu dever orar, é meu dever interceder, é meu dever clamar, Jesus. Olha para o nosso país, olha a situação política, Senhor, coloque as tuas mãos nesta nação. Abençoa o presidente deste país, o Congresso Nacional deste país, o Supremo Tribunal Federal. Jesus, que estes homens sintam um pouco de compaixão pelos mais fracos, os mais pobres, os necessitados. Olha para o morador de rua, papai. Olha para aqueles que moram nas comunidades, nos bairros mais pobres. Oh, Senhor, aqueles que moram abaixo da linha da miséria, Pai. Jesus, eu intercedo nesse instante de oração pelas nossas crianças, os que estão enfermos, papai, os que estão tendo dificuldades escolares com essa educação à distância. Lhe apresento os nossos adolescentes, os nossos jovens. Oh, Jesus, os jovens casais, os noivos, os namorados. Meu Deus, Jesus, eu lhe apresento os enfermos, os que estão nos hospitais, sim, mas aqueles que estão em casa, Senhor, sem ter condições de comprar um medicamento. Tu é o Deus da cura, para curar esta enfermidade que assola esta vida, desde o fio do cabelo, a planta do pé. Aliás, tu fizeste o corpo humano, tu conheces todos os ossos, todas as células, todos os tendões, todos os nervos, todos os músculos. O Senhor conhece
o cérebro humano. Tu tens poder para repelir o câncer, o problema cardíaco, o problema respiratório, renal, intestinal. Tudo tu tens poder, e eu creio, Senhor, que o Senhor está entrando nesta casa, onde tem o enfermo, para trazer a cura, onde tem o acamado para levantar. Jesus, eu lhe apresento também as vítimas de obras de magia, de bruxaria, vidas que são atacadas por legiões, por potestades, por principados, vidas que são, Senhor Jesus, sabe, perturbadas, oprimidas por demônios. Eu repreendo esse espírito de opressão, esse espírito de loucura, de inquietação, essa fobia do medo, da altura, do escuro, da noite, do dia, seja qual for o tipo da fobia, seja qual for o tipo do medo, da opressão, da depressão, que no nome de Jesus seja repelida, repreendida pelo poder do teu nome. Ó Jesus querido, aqui nós apresentamos a Karen ali da cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Traz a cura para esta jovem e toda a sua casa. Também no litoral de São Paulo, ali na Praia Grande, a irmã Mônica e o seu esposo Ever. Jesus, que tu restaure por completo a saúde mental, psicológica e espiritual destas vidas e tantos outros. Quero também interceder pelos presídios, pelos hospitais, Jesus, pelos desempregados, meu Deus. Oh, meu Pai, o nosso irmão, o tenente Clodomar, suas filhas. Oh, meu Deus, quantas batalhas, quantas vidas sofrendo. Eu quero apresentar as mães que têm filhos nos vícios do álcool, das drogas, mães que têm filhos presos. Enxuga as lágrimas desta mãezinha, só ela sabe o tamanho da dor. Jesus, socorre, atende o grito de socorro desta mãe. O Senhor tem poder para romper com as algemas malignas espirituais, os ferrolhos, as correntes, e trazer saúde. Ó Deus de amor, ó Deus da bondade, Jesus, os nossos irmãos casados, os recém-casados, não deixe o inimigo destruir este casamento, destruir este lar. Levanta mais adoradores, levanta mais pregadores, mais ceifeiros da última hora. Levanta, meu Pai, é o que eu te peço, é o que eu conclamo, é o que eu lhe suplico, é o que eu lhe imploro, que no nome de Jesus possamos alcançar estas vidas, possamos alcançar esses seres, no nome glorioso do Cordeiro. Ó Deus, fica conosco nesse instante de oração, responde o nosso clamor, responde a nossa oração. Papai, enxuga as lágrimas, tira o desespero desta pessoa, tira esta angústia, esse espírito suicida, esse espírito de suicídio, seja ele repreendido em nome de Jesus. Esse espírito de adultério, de prostituição, de idolatria, de engano, de mentira, seja ele repreendido em nome de Jesus. E que nesta vida, neste lar, neste casamento, nesta empresa, nesta denominação, reine a paz e a harmonia que há em Cristo Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, vamos nesse instante a uma palavra. Hoje nós vamos falar, queridos, a respeito de Ruth. E o título do nosso estudo, da nossa palavra de hoje, Ruth, uma história de amor. Meus amados irmãos e irmãs, meus amados irmãos internautas aqui do canal Uma Visão Além, essa história que nós vamos falar no dia de hoje
Há muitas pessoas que dizem que o livro de Ruth é um relato mais bonito já escrito. É um relato de ansiedade, de medo, de amor e compromisso que vai do desespero e da escuridão da alma à alegria e à esperança. E começa com o desespero e termina com alegria. Começa com desespero, mas termina com alegria. O pequeno livro de Ruth, meus amados irmãos internautas, é para as pessoas que se perguntam onde Deus está quando uma tragédia após outra enfraquece a sua fé, a nossa fé, a vossa fé. É para as pessoas que se perguntam se uma vida de integridade em tempos difíceis vale a pena. É uma história para pessoas, queridos internautas, que não conseguem imaginar que algo grande poderia acontecer em suas vidas normais. A história não é de um líder ou um libertador como Moisés, como Josué, ou de um juiz grandioso como Sansão, ou de um grande rei como Saul ou Davi, mas de pessoas comuns tentando sobreviver entre o povo de Deus. Ruth, queridos irmãos internautas, é mais do que apenas uma história de amor, mas também uma história de fé, de esperança, de redenção que ainda ressoa conosco hoje, meus amados irmãos. Vamos então à cena 1 do sofrimento e da esperança oculta, tá? Então vamos à cena 1, que é o sofrimento e a esperança, tá? De vida oculta. Vamos lá? Então, primeiro, Ruth nos diz que durante os dias dos juízes houve a fome, né? Houve fome na terra de Judá. E Elimeleque e sua esposa Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion deixaram Belém e viajaram de 30 a 60 milhas até durante 7 a 10 dias para a terra de Moabe, onde permaneceram por 10 anos. Elimeleque morreu e os 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E ambos os filhos morreram, deixando suas jovens viúvas aos cuidados de sua mãe viúva. Tanta perda e devastação ao mesmo tempo, meus amados. E Noemi começou a jornada de volta de Moabe para a sua casa em Belém. E Noemi sabia que seria difícil para eles quando voltassem para Judá. E então ela implorou que voltassem para os seus próprios pais. Quem? As suas noras. E Orfa aceitou e partiu em prantos. Foi a primeira a voltar para trás. Tópico 2 dessa história. Aqui começa uma história de amor. Porque Ruth diz a Noemi, porque Orfa tinha voltado para os seus pais, mas Ruth, que era viúva de um dos filhos de Noemi, diz para Noemi: não me instes que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Desespero e melancolia. O que é isso? O que é o desespero? O que é a melancolia? Que presente foi que Ruth e Noemi, né? Que presente foi Ruth para Noemi? Que bênção foi Ruth para Noemi? Mas Noemi estava simplesmente deprimida demais, irmãos, para se permitir sentir qualquer conforto. Ela não tinha esperança de nada bom em seu futuro. E entorpecida, né, pela dor, tudo que saía da boca de Noemi no capítulo 1 revela o quão afundado está o seu coração. Quando ela entra em Belém, as mulheres da cidade veem
né, vem essa mulher abatida e pergunta: é esta porventura Noemi? Capítulo 1, verso 19. O nome Noemi significa linda, mas este nome zombou dela agora. E ela responde nos versos 20 e 21: não me chames de Noemi, linda, chame-me de Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Então, a cena termina em desespero e tristeza, e convencida de que Deus está contra ela. Veja o que Noemi pensa. Noemi expressou tanto o seu desespero que nem conseguia ver os raios de esperança, queridos, aparecendo por entre as nuvens. A fome acabou e ela tinha uma nora leal e amorosa. Para os filhos do Senhor é sempre verdade: o choro pode durar uma noite, meus amados, mas o grito de alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Cena 2: o romance e a graça de Deus. Ruth, no verso 1 ao verso 22, cobre, né, um dia de 24 horas na vida de Noemi. E Ruth, antes que o sol se ponha, a situação terá mudado completamente para ambas, tanto para Ruth como para Noemi. Elas têm que esperar até o final do dia para ver, mas nós entendemos a dica no verso 1. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. À medida que este capítulo se desenvolve, meus amados irmãos internautas, descobrimos que Boaz tinha a reputação de ser um homem piedoso, de caráter e bondade. Ele era, queridos, um homem rico, cujos valores eram governados pela palavra de Deus. Fato que fica claro na forma como ele tratava os pobres e como lidava com os seus empregados. Mas o que fez sorrir os ouvintes, né? O que fez sorrir os ouvintes judeus daquela época foi que ele era parente do já falecido Elimeleque, cuja a importância logo se tornou aparente, queridos. Então Ruth, no verso 3, encontramos uma Ruth, né, faminta, que sai para respingar com os pobres. Ruth, que é a nora de Noemi, né? E isso estava de acordo com a lei de Moisés, Levítico 19, 9, Levítico 23, 22, Deuteronômio 24, 19. Ela não tinha um plano deliberado, queridos, sobre o campo em que trabalharia. Ela apenas encontrava arregaçava as mangas e começava a respingar. Mas o que na superfície para ela parece uma coincidência selvagem, Ruth simplesmente, meus amados, se encontra no campo desse homem, um homem chamado Boaz. Veja como Deus, ele faz as coisas no caminho certo. Então, uma história de amor. Boaz vê aquela bela moabita respingando com os pobres e parece, né, para ele que foi amor à primeira vista. Ele sai do seu caminho para mostrar o favor dela. Ele disse a Ruth para ficar nos seus campos e com as suas servas e beber da água dos servos. Ruth 2, verso 8 ao verso 9. Ele olhou para o passado dela, Ruth, capítulo 2, do verso 11 ao verso 12. Ela buscou refúgio sob as asas do Senhor Deus. Alimentou-a com um grande almoço, Ruth capítulo 2, verso 14. E ele deu instruções secretas aos seus trabalhadores para deliberadamente derrubar algumas espigas para ela, Ruth 2, do verso 15 ao verso 16. E à noite, Ruth havia colhido uma efa de cevada. Uma efa é cerca de 17 litros, ou 17 quilos, tá bom? Era uma grande quantidade de cevada para uma mulher colher num único dia. Isso testemunha tanto o foco de Ruth
quanto à generosidade de Boaz. Ruth, do capítulo 2, versos 19 a 22, quando Ruth vai para a casa de Noemi e conta os detalhes, as luzes, de repente se acendem para Noemi, né? Ela começa a contar os detalhes, então a mente de Noemi acorda, a esperança volta. Quando ela soube que o nome do seu benfeitor era Boaz, seu luto transformou-se em dança, querido. Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado de misturar sua beneficência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Ruth 2:20. Noemi também disse a ela: este homem é parente nosso, um dos nossos remidores. Ruth, 2:20. Um dos nossos redentores. Do hebraico, parente redentor. E o cuidado de Deus com o seu povo? Ruth 2:23. Assim se ajuntou com as moças de Boaz para respigar até o fim da cega da cevada e do trigo. E ela morava com a sua sogra, então ela alimentava ela e a sua sogra. E depois de tanto luto e tristeza, um dia mudou a perspectiva. Agora Ruth permanece nos campos de Boaz com os seus servos até o final da colheita da cevada. A cevada era colhida no final de março ao final de abril, o trigo do final de abril ao final de maio. Então Paulo diz que para aqueles que amam o Senhor, Deus realiza as coisas para o seu bem. Romanos capítulo 8, verso 28. E certamente vemos o cuidado de Deus por seu povo no livro de Ruth, meus amados irmãos internautas. Na cena 3, esperança renovada, uma proposta arriscada. Lá no capítulo 3 de Ruth, no verso 1 ao verso 5, uma mãe casamenteira. No início da história, Noemi percebeu que Ruth não poderia ter sabido. Ela entendia tanta obrigação do parente de se casar com a viúva, de um parente próximo, quanto o interesse que Boaz, obviamente, tinha por Ruth. E então Noemi age em seu nome, age em nome de sua nora. Observe sua preocupação com Ruth no capítulo 3, verso 1. Minha filha, não te hei de buscar descanso, para que fiques bem. Noemi sabia que basta uma faísca para acender o fogo. Oh, glória a Deus! Noemi ofereceu 2 tipos de conselho a Ruth, do capítulo 3, no verso 3 e verso 4. Primeiro, ela disse a ela para lavar e ungir e vestir os melhores vestidos. 3:3. Isso significa que Ruth deveria, meus amados, remover as vestes de luto. Isso indicaria que ela haveria terminado o luto e estava pronta para seguir em frente com a sua vida, um novo lar, um novo casamento. Você não pode ter um novo começo se continuar vivendo do passado. Você não pode ter um novo começo se não abandonar o mundo. Você não pode ver maravilhas se você continuar cabisbaixo. Erga a cabeça e contemple as montanhas verdejantes no horizonte. Você pode ter um novo começo e continuar vivendo. Você não tem como ter um novo começo se continuar vivendo e olhando para o passado. Além disso, a única maneira que Boaz a viu foi coberta de poeira, suor e trabalhar em seus campos, queridos. E Noemi está dizendo: vista-se bem, coloque-se o seu melhor perfume e vai para a eira de Boaz. E em segundo lugar, Noemi disse para ela o seguinte: para se dar a conhecer a Boaz, lá no capítulo 3, verso 4, os homens ficariam com os grãos durante a noite. Então observe, onde ele se deita para dormir, mas não deixe que ele veja você. E depois que ele adormecer, aproxime-se sorrateiramente, descubra os seus pés e deite-se. Isso parece muito estranho? Parece. Talvez nós, como Ruth, nos perguntamos o que aconteceria então. Noemi diz: ele vai lhe dizer o que fazer. Ruth concordou dizendo: tudo quanto me disseres farei. Ruth 3, verso 5. E mesmo aqui vemos a relação única e de confiança, meus queridos irmãos, entre essas duas mulheres. História de amor, parte 3. Ruth capítulo 3, o verso 6 ao verso 13, o encontro à meia-noite, uma proposta incomum. Lá, Ruth segue com o encontro no destino, o monte de grãos. E agora, isso não parece romântico? Claro que parece.
uma relação a este encontro, há algumas coisas que você precisa entender. Não havia nada de imoral ou de indecente nesse costume. Era simplesmente, meus amados, a maneira da mulher dizer a ele que estava interessada em casamento. Os homens ainda precisam de um pequeno estímulo. Vivemos numa época em que os homens fazem a maioria das propostas, as mulheres ainda propõem também. Mas aqui Ruth fará uma proposta em comum, né? Quando Boaz se vira no meio da noite e acorda, ele descobre uma mulher deitada aos seus pés, né? E que quer saber quem ela é. E Ruth se identifica, então, diz lá no verso 3, no capítulo 3, no verso 9: sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque és o remidor, tu és o remidor. Essa foi a maneira, irmãos, sutil de Ruth de fazer uma proposta de casamento. E ela diz humildemente: há um vínculo familiar na lei mosaica em que você é obrigado, mas quero que saiba que se me quiser como esposa, vou concordar. Veja que coisa linda. Estende a tua capa sobre a tua serva, era como dizer: leve-me, sou tua esposa. Tá vendo que coisa linda? As palavras, a palavra asas em Ruth, capítulo 2, verso 12, é o plural da mesma palavra aqui traduzida, meus queridos, como capa ou cobertura, em Ruth 3, verso 9. E Boaz elogiou Ruth, não é verdade? Para buscar refúgio em Jeová. Como ele poderia recusar a ela o refúgio que ela buscava dele de acordo com as leis de Deus? Ele a elogiou por sua lealdade, dizendo que sua última gentileza, que a sua última gentileza, sua devoção pessoal a ele foi melhor do que a primeira. E ela deixando a casa e a família para ficar com Noemi. Olha que coisa linda. Porque tu és o remidor, indicava algo mais, parente próximo. E nessa circunstância, de acordo com a lei mosaica, meus amados irmãos internautas, significava parente redentor. E de acordo com a lei mosaica, um parente tinha a responsabilidade de se casar com Ruth para preservar a herança de Elimeleque. Deuteronômio, capítulo 25, verso 5 ao verso 10. E embora ela tivesse o direito legal a esta solicitação, considere como é isso incomum. Uma mulher pediu em casamento um homem, uma jovem pediu em casamento um indivíduo mais velho, Uma trabalhadora do campo pediu em casamento um proprietário do campo, uma estrangeira pediu em casamento um cidadão. Observe as coisas que Deus faz. Uma promessa em comum do capítulo 3, verso 10 ao 11, depois de elogiá-la, por não seguir rapazes mais novos, ele vai dizer a Ruth que não se preocupe. Ele fala de tudo que ela pediu, verso 11, ou seja, ele a remirá da viuvez. Mas ele prossegue dizendo a Ruth: valeu a pena por ser virtuosa, excelente. 3:11. Isso nos lembra Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Então, um obstáculo para o amor e felicidade, qual que era? Legalmente, outro homem poderia ter servido como parente redentor. E isso mostra que Boaz já estava pensando nesse momento. Ele realmente a amava. E o seu amor, é maior do que o problema, do que a dificuldade. A sua fé tem que ser maior que o seu problema, maior que o seu inimigo. A sua fé tem que trazer Deus para você, trazer a mão de Deus agir na sua vida. Apesar dos obstáculos, Boaz estava determinado a cuidar de Ruth, mesmo que isso significasse perdê-la. Capítulo 3, verso 13. E observe que ele mesmo fez esse voto perante o Senhor. Isso é amor verdadeiro, queridos. O que é bonito desse problema é que ela já sabia, é que ele já sabia disso. Ele queria se casar com ela e tinha verificado os detalhes de como fazer isso.
Ruth 3,14, Boaz agora faz duas coisas adicionais para confirmar o seu amor e intenções. Primeiro, ele protegeu sua reputação. Na época da colheita, as prostitutas costumavam ir à eira fazer propostas aos trabalhadores. Boaz fez tudo o que pôde para evitar até mesmo a sugestão de impropriedade de Ruth ou de si mesmo. Ele era honrado. Em segundo lugar, ele pagou um dote a Noemi. O grão era para Noemi, foi como um adiantamento, um penhor que garantiu sua intenção. Ruth, meu querido irmão, minha querida irmã, pode não ter entendido o significado, mas Noemi certamente entendeu. Depois de ver o grão, 3,17, ela conheceu perfeitamente as intenções dele Boaz, capítulo 3, verso 18. Aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. E dentro de alguns meses, as circunstâncias sombrias e desesperadoras dessas duas viúvas, que confiam em Deus, estavam se transformando em uma esperança que nenhuma delas poderia sequer imaginar. Não é verdade? Cena 4. Troca de sandálias e o Salvador. Ruth 4, verso 1 ao 12. Na manhã seguinte, Boaz habitualmente, apresentava a situação ao parente mais próximo. E o homem dá a Boaz uma sua sandália. Uma forma simbólica de dizer que transferia do direito, a transferência do direito foi realizada. E foi assim que uma estrangeira de um país condenado foi levada ao relacionamento de aliança com Deus. Deus tirou da miséria e colocou no lugar de destaque. Você pode estar hoje afundado em uma grande prova, afundado nos deleites e nos teus pecados. O Senhor transforma a tua vida se o teu coração abrir e buscá-lo. Você pode estar passando pela tempestade que for. Busque o Senhor Deus, confie no Senhor Deus para alcançar dele a bênção importante. Uma situação de espelho com os pais de Boaz, Salmão e Raabe, condenado à morte em Jericó. Uma prostituta cananeia que fez aliança com o povo de Deus e que está na linha de Jesus, Mateus 1,5. Cuja a fé sustentadora como exemplo para os cristãos, Hebreus capítulo 11, 31, Tiago 2, 25. A história de amor, irmãos, em Ruth 4, 13, Boaz e Ruth se casaram. Noemi foi cuidada pelo resto da sua vida. Noemi foi abençoada entre as mulheres de Belém, não é Masmara, amargo. Durante um dos tempos mais sombrios da história de Israel, uma jovem muito improvável de dar à luz a um menino chamado Obed, que mais tarde seria o pai de um filho chamado Jessé, que geraria Davi, o rei que traria Israel de volta a Deus e ao antepassado do Messias, que é Jesus Cristo. Olha, Deus transforma, irmão, desgraça, miséria, maldição em bênção. Ruth, a moabita, como Moabe, a cananeia, está na linha física da genealogia de Jesus. Premonição às bênçãos para todas as nações da terra, conforme prometido a Abraão e cumprido em Jesus, Gênesis 12, 3, Atos 1, 18 e Gálatas 3, 26 a 29. Esta é uma história linda. A história de Ruth é uma história de pessoas comuns que confiaram em Deus e Deus as abençoou. Noemi e Ruth, uma palavra de amor divino. O tema final dessa história é redenção. Ruth, como uma jovem viúva, foi essencialmente sentenciada à pobreza e a sofrimento, a menos que alguém a remisse nessa situação. Como o pecador perdido sem Cristo, o Senhor vai redimir, vai resgatá-lo. Redenção é uma pequena escala que reflete o plano amoroso, queridos, de redenção de Deus em grande escala através da graça de Cristo. Noemi é a mãe amorosa, Ruth, a pecadora perdida que foi salva. E o Senhor Jesus, ele era digno de remi-la, um parente remidor. Filipenses 2, 5 ao 11, sobre Jesus. Queridos, a conclusão é: Ruth e órfã nos ajudaram a ver as opções. Orfa começou a seguir Noemi, mas depois desistiu. Muitas pessoas fazem isso hoje. Começam
mas nunca fazem um compromisso com Cristo, ou não estão baseados na verdade. Marcos 4,16. Ruth disse: aonde tu fores, eu irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aqui mostra o que? Fidelidade, decisão. Eu quero servir ao Senhor. Deus não quer um compromisso indiferente. Ele está procurando pessoas hoje que confiarão nele o suficiente para dizer: seu Deus será o meu Deus. Você está pronto para confiar e obedecê-lo hoje? Então levante tua mão e aceite Jesus, ou reconcilie com ele. Volte à casa do Pai. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na doce paz de Deus com esta palavra e com esta oração. Amém?